Então, quando a antiguidade fala no tema Atlântida, memória histórica ou memória filosófica, ela fala de uma história real. Para Cantor, Proclo e outros, Atlântida não era alegoria, mas relato histórico preservado. Ela traz múltiplas fontes e uma convergência de testemunhos, filósofos, historiadores e geógrafos independentes, e ela traz um mosaico de evidências, colunas egípcias, ilhas atlânticas, cataclismos. Um quadro consistente emerge. Não parece uma alegoria. Então há um contraste de perspectivas, porque enquanto teóricos modernos descartam Atlântida como mera fábula inventada por Platão, os próprios contemporâneos e sucessores do filósofo trataram o relato como memória histórica digna de investigação. Esse contraste revela não apenas diferentes métodos interpretativos, mas diferentes atitudes perante o conhecimento preservado pelos antigos. Em outras palavras, os antigos não eram negacionistas em relação ao conhecimento que eles tinham. Mas será que esse mito de Atlântida realmente começou com Platão? Bom, eu separei aqui alguns mitos anteriores, ou mesmo não gregos, sobre uma grande ilha perdida, onde vários povos preservaram relatos de uma grande ilha no oceano que foi destruída por cataclismos. Essas tradições mostram que a ideia de uma ilha avançada que afundou não nasce com Platão. Ela já circulava entre os povos do Mediterrâneo, do Oriente Médio e até da África. As tradições fenícias, como a das ilhas de Alaxia e a ilha de Keftiu, são exemplos disso. Os fenícios falavam de grandes ilhas no oeste, ricas em metais e cultura avançada. Keftiu geralmente é identificada como a ilha de Creta, que fica ali no meio do Mediterrâneo, não muito longe de onde ficava a Fenícia, mas também como ilhas longínquas a oeste, que poderia ser além do Mediterrâneo. O mesmo se dá com Alaxia, que é tido hoje como Chipre e regiões vizinhas e às vezes descrita como muito além do Mediterrâneo. Então há descrições como muito além do Mediterrâneo. Os textos citados por Filo de Biblos, que viveu ali no primeiro século depois de Cristo, até o começo do segundo, dizem, por exemplo, nas águas grandes do poente existiam as ilhas, onde habitavam povos poderosos que foram destruídos pelos movimentos do mar. Importante citar que os fenícios foram os maiores navegadores do Mediterrâneo e do mundo antigo. Para eles, as ilhas ricas e antigas além do oeste não eram mito, era uma tradição náutica. Até porque, se você observar aqui, ó, essa distância do Líbano, tá, até aqui, a gente vai ter uma distância em torno de 3.000 quilômetros, tá, do Líbano até o Estreito de Gibraltar, aproximadamente 3.000 quilômetros. Eu saí de Tiro, na verdade, né, que era uma metrópole fenícia, região de Tiro até Gibraltar. Então eu peguei uma rota aqui mais direta, né, mais curta, que não passe por terra, mas que seja uma rota tranquila. Essa rota aqui, especificamente, essa travessia do Líbano a Gibraltar, que dá cerca de, nessa medida aqui que foi pega pelo Google, porque ele deve ter traçado uma rota com base em rotas de navegação, né? Cerca de 2.200 milhas náuticas ou aproximadamente 4.074 quilômetros. Leva, em média, de 14 a 20 dias de navegação contínua. Eu pedi que fosse calculado em um veleiro, tá? Considerando uma velocidade média de 5 a 6 nós, que dá aí cerca de 9 a 11 km por hora. Eu fiz isso porque os povos antigos, claro, não tinham barcos a motor, pelo menos que a gente saiba. Então, daria aí uma viagem sem paradas, cerca de 15 dias. E um veleiro tem essa vantagem que ele não precisa ficar parando. Os barcos antigos eram movidos a velas. Então, que seja 15, 20 dias. Claro que era um empreendimento possível para povos antigos que construíam monumentos gigantescos, que levavam muito tempo para ser construídos, né? Como templos enormes, as pirâmides, né? Embora a gente saiba que talvez ali tenha muita coisa não contada, né? Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que eles faziam empreendimentos que levavam muito tempo, eram grandiosos. Então, uma viagem de 15 dias para um povo que era exímio navegador não é nada demais. E caso você não tenha visto ainda, nós colocamos um vídeo, esse daqui, ó, o antropólogo smithsoniano que falsificou a história, que fala a respeito da absurda forma com que
Ales Hrdlička, o antropólogo tcheco e representante da instituição smithsoniana, decretou que povos antigos não podiam ter atravessado o oceano. Então esse vídeo fala sobre isso. Se você não viu, recomendo. Eu vou deixar no final ali, em miniatura, para você ver. Quando a gente volta aqui para o mapa, você também vai perceber uma coisa, tá? A gente viu aqui, então, uma distância de Tiro até Gibraltar. Vamos aumentar aqui um pouquinho, fazer os desvios, né? Veja aqui, ó, 3.700 quilômetros aproximadamente, tá? É aquilo que a gente viu, né? Se desviar das ilhas, né? Vai dar esses 4.000 quase. 3.700 quilômetros. Aí você pega, por exemplo, o contorno pela África. Tem a região do Saara aqui aproximadamente, né? E depois a gente vai fazer o salto aqui para América. Repare que daqui até aqui, chegando aqui na beira dos 6.000 quilômetros, vamos pegar para arredondar, até 9.200, 9.300. Então essa distância aqui, final, ela é mais curta, tá? Ou ela é aproximadamente equivalente à distância do Mediterrâneo. Há também essa grande falha geológica, né, que você consegue perceber pela coloração, que é precisamente a dorsal mesoatlântica, que é essa falha geológica que a gente vê aqui no mapa, que corta todo o Oceano Atlântico, que pode ter sido exatamente o local onde a Atlântida sucumbiu, onde a gente percebe aqui, né, inclusive, essa mancha, né, no fundo do mar, dá para perceber. Existe também a história egípcia de Sais, né, que é anterior a Platão. O próprio Platão, aliás, disse que a história veio dos sacerdotes do Egito, de registros muito mais antigos que a civilização grega. Na verdade, ele está relatando a viagem de Solon ao Egito, que teria conversado com um sacerdote egípcio, e foi o sacerdote egípcio que contou para ele, para o Solon, que é bem anterior a Platão, a respeito da história de Atlântida, quando ela tenta invadir o mar Mediterrâneo, as suas frotas, né, suas naus. E o mais interessante é que os egípcios realmente tinham relatos de terras perdidas no oceano. Um exemplo é a narrativa da Ilha das Chamas e da Terra do Oeste, que aparece em textos funerários do Império Novo, que datam aí do século XIV ao XI a.C., então bem anteriores a Platão, portanto. Tem essa citação também no texto dos sarcófagos, né, que está no Livro dos Mortos, capítulos 57 e 64. O Oeste é o grande mar, onde outrora existiram terras agora submersas. Os egípcios acreditavam que civilizações inteiras podiam ser engolidas pelo oceano, exatamente o tipo de memória que alimenta o relato que a gente conhece, que Platão deixou, que foi passado para Solon. Há ainda o mito mesopotâmico de Dilmun, uma terra rica e antiga que desapareceu, mencionada em textos sumérios como uma ilha paradisíaca localizada no mar, longe da Mesopotâmia. A citação que aparece no épico de Gilgamesh, tábuas 10 e 11, datada de antes de 1200 a.C., ou seja, cerca de 800 anos antes de Platão, 800 a 900 anos antes de Platão, fala de Dilmun, a terra pura e brilhante, está além das águas no grande mar, onde o sol se eleva e desaparece. Muitos estudiosos identificaram Dilmun como uma ilha avançada que desapareceu após mudanças lá no Golfo Pérsico, mas é um outro exemplo de uma civilização-ilha lembrada pela memória antiga. O mito hitita da terra de Ahlas é bem interessante, pois entre os hititas há referências a um grande reino insular muito poderoso, né, insular de ilha, além do mar ocidental. A citação que aparece na tabuinha hitita, CTH 183, que, como a gente pode ver aqui, trata de carta de um rei de Ahiawa, que é aquele local que a gente viu, também chamado de Ahlas, para um rei hitita. Diz o seguinte: do outro lado do grande mar está a terra poderosa de Ahlas. Ahlas é interessante porque etimologicamente lembra Atlas. Ahlas, Atlas, né? É quase igual a pronúncia. E Atlas é o deus grego, cujo nome está etimologicamente ligado a Atlântida. Atlas, Atlântida. Novamente, um povo forte vindo de uma ilha distante no grande mar, bem parecido com a ideia que Platão deixou. Mitos antigos da África do Norte e a ilha de Espera. Relatos líbios ou africanos do norte, né, antigos, falam de ilhas ocidentais habitadas por povos avançados ligados aos deuses. Heródoto mesmo, antes de Platão, registrou essas tradições líbias que eram muito antigas.
Em sua obra Histórias, Heródoto, considerado o pai da história, escreveu: os povos do oeste falam das ilhas onde moravam os antigos filhos dos deuses. Os povos do oeste são os povos, para quem está no norte da África, os povos atlânticos, que habitavam o oceano ou os mares além do Estreito de Gibraltar. Mais uma vez o padrão se repete, povos antigos associando o oeste e o oceano a civilizações desaparecidas. Então a gente tem tradições fenícias, egípcias, órficas, mesopotâmicas, hititas e líbias, que não dependem de Platão. Todas falam de uma grande ilha ou de terras avançadas situadas no grande mar ocidental, algumas delas destruídas por cataclismos. Quando Platão narrou Atlântida, ele não estava criando um gênero novo. Ele estava ecoando um padrão de memória antiga que era comum a vários povos, povos que já falavam de reinos insulares desaparecidos.